Imagine construir um edifício de quase 147 metros de altura, sem guindastes, sem motores, sem aço e sem sequer usar uma roda para transportar blocos gigantes de pedra. Foi exatamente isso que aconteceu no Egito Antigo há cerca de 4.600 anos. E hoje vamos desvendar essa história fascinante que continua intrigando pesquisadores do mundo inteiro. Olá, meu nome é Henrique César e seja muito bem-vindo ao Mundo Overall. A Grande Pirâmide de Gizé é uma das construções mais impressionantes da humanidade. Durante quase 4.000 anos, foi a estrutura mais alta já construída pelo homem. Mesmo depois de milhares de anos, sobreviveu a terremotos, tempestades de areia, invasões e até retirada de parte de suas pedras. Ainda assim, permanece praticamente intacta. Mas uma pergunta continua sem resposta definitiva. Como os antigos egípcios conseguiram construir algo tão extraordinário? Ao longo dos séculos, diversas teorias tentaram explicar como milhões de blocos de pedra foram cortados, transportados e posicionados com tanta precisão. Algumas são amplamente aceitas, outras ainda dividem especialistas. Neste vídeo, vamos analisar as principais evidências arqueológicas e entender qual a explicação faz mais sentido com o conhecimento disponível atualmente. A construção começou por volta de 2.600 anos antes de Cristo, durante o reinado de Faraó Quéops. Para os egípcios, ele não era apenas um governante, mas um rei divino, responsável por preservar a ordem estabelecida pelos deuses. Mais do que um túmulo, a Grande Pirâmide simbolizava o poder do faraó e a capacidade do Egito de realizar uma obra monumental. Muitos pesquisadores acreditavam que o projeto tenha sido coordenado por Emiuno, principal administrador do reino e homem de confiança de Quéops. Embora não exista um documento que confirme exatamente sua participação, os números impressionam. A pirâmide foi construída com cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra. A maioria pesa entre 2 e 3 toneladas, mas alguns blocos de granito ultrapassam 50 toneladas. Sua base é quase perfeitamente nivelada e seus lados estão alinhados aos 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Mesmo com a tecnologia atual, alcançar esse nível de precisão seria um grande desafio. Os arqueólogos acreditam que os egípcios utilizaram cordas, níveis de água e observações astronômicas para alinhar a construção. Mas medir era apenas parte do trabalho. O calcário era extraído de pedreiras próximas, enquanto o granito vinha de Assuã, a cerca de 800 quilômetros de distância, sendo transportado pelo rio Nilo. Durante muito tempo, acreditou-se que a obra foi construída por escravos. Hoje, porém, as evidências mostram outra realidade. Escavações revelaram vilas de trabalhadores, padarias, instalações médicas e cemitérios, indicando que boa parte da mão de obra era formada por trabalhadores especializados recrutados em diferentes regiões do Egito. Ou seja, a construção foi uma gigantesca operação logística cuidadosamente planejada. Mas permanece um grande mistério. Sabemos quem governava o Egito, de onde vieram as pedras e como elas chegaram até Gizé. O que ainda não sabemos é como milhões de blocos foram levados até o topo da pirâmide. É justamente dessa pergunta que surgem as principais teorias sobre sua construção. A mais conhecida delas é a teoria da Grande Rampa. A explicação mais conhecida para a construção da Grande Pirâmide é a teoria da rampa externa. Segundo essa hipótese, os egípcios construiriam uma enorme rampa de terra e pedra ao lado da pirâmide, usando trenós de madeira presos por cordas. Grupos de trabalhadores puxariam lentamente cada bloco até o nível desejado. Essa ideia não surgiu por acaso.
Escavações encontraram rampas usadas em outras obras do Egito Antigo, e pinturas mostram trabalhadores transportando grandes estátuas sobre trenós de madeira. Em uma dessas pinturas, um detalhe chamou a atenção dos pesquisadores. Um homem despeja água sobre a areia à frente do trenó. Hoje, experimentos mostram que emudecer a areia reduz o atrito, facilitando o transporte de cargas pesadas. Outra descoberta importante foi feita na antiga pedreira de Atinube, onde arqueólogos encontraram um sistema de rampas com escadarias e postes de madeira que provavelmente ajudavam os trabalhadores a movimentar blocos em terrenos inclinados. Essas evidências mostram que os egípcios dominavam técnicas eficientes para transportar grandes pedras. O problema é que uma rampa capaz de alcançar os 147 metros da pirâmide precisaria ter mais de 1 quilômetro de extensão e consumiria milhões de toneladas de material. Além disso, conforme a construção avançava, o espaço para movimentar os blocos diminuía, e uma rampa encostada na pirâmide dificultaria o controle do alinhamento das faces, que exigia extrema precisão. Por isso, alguns pesquisadores sugeriram uma rampa em espiral ao redor da pirâmide. Embora reduzisse a quantidade de material, ela esconderia os cantos da construção e tornaria muito mais difícil fazer as curvas transportando blocos de várias toneladas. Em outras palavras, a teoria da rampa externa explica boa parte do problema, mas ainda deixa perguntas sem resposta. Foi justamente tentando resolver essas dificuldades que surgiu outra hipótese. No fim da década de 1990, o arquiteto francês Jean-Pierre Houdin propôs que apenas o início da construção utilizou uma rampa externa. Depois disso, os blocos passariam a subir por uma rampa construída dentro da própria pirâmide. Segundo Houdin, esse sistema eliminaria a necessidade de uma rampa gigantesca e permitiria as faces externas livres para controlar o alinhamento da obra. Ele também sugere que a grande galeria, um enorme corredor inclinado no interior da pirâmide, pode ter feito parte de um sistema com cordas e contrapesos usados para movimentar os blocos mais pesados. A ideia nunca foi comprovada, mas muitos engenheiros consideram que ela é mecanicamente plausível. Nos últimos anos, tecnologias de escaneamento revelaram anomalias no interior da pirâmide próximas às regiões onde Houdin acreditava que a rampa faria curvas. Mesmo assim, nenhum corredor contínuo foi encontrado, e a maioria dos especialistas considera essa proposta uma hipótese promissora, mas ainda sem confirmação. Enquanto os pesquisadores discutiam como os blocos eram erguidos, outra descoberta ajudou a explicar como eles chegavam até a obra. Estudos recentes indicam que, na época da construção, um antigo braço do rio Nilo passava muito mais próximo de Gizé, permitindo que embarcações transportassem grande parte das pedras até o canteiro de obras. Essa conclusão foi reforçada pela descoberta do Diário de Merer, um papiro encontrado em 2013, que descreve o transporte de blocos de calcário por embarcações através de canais ligados ao Nilo. Já a hipótese de um elevador hidráulico, proposta recentemente por alguns pesquisadores, ainda não possui evidências arqueológicas suficientes e, por isso, é considerado altamente especulativa. Depois de mais de 4.000 anos, a verdade é que nenhuma teoria consegue explicar sozinha todas as etapas da construção da Grande Pirâmide. Depois de analisar todas essas teorias, uma conclusão já é consenso entre os especialistas. A Grande Pirâmide foi construída pelos próprios egípcios, utilizando os conhecimentos e ferramentas disponíveis na época. O verdadeiro mistério não é descobrir quem a construiu, mas entender exatamente como uma obra dessa dimensão foi realizada. É possível que diferentes técnicas tenham sido combinadas durante a construção, com rampas,
alavancas e outros métodos ainda desconhecidos. Um dos maiores desafios para os arqueólogos é a falta de registros. Os antigos egípcios deixaram documentos sobre impostos, colheitas, comércio e administração, mas nunca foi encontrado um projeto ou manual explicando como a Grande Pirâmide foi construída. Por isso, os pesquisadores dependem das evidências preservadas na própria estrutura. E foi justamente com novas tecnologias que uma das descobertas mais surpreendentes aconteceu. Em 2017, uma equipe internacional identificou um enorme espaço vazio acima da Grande Galeria, utilizando tomografia por muons, uma técnica que analisa partículas naturais capazes de atravessar a pedra. O espaço possui dezenas de metros de comprimento, mas até hoje ninguém entrou nele. Ainda não sabemos se sua função é apenas estrutural ou se ele pode revelar novos detalhes sobre a construção da pirâmide. É exatamente assim que a ciência funciona. Quando as evidências não são suficientes, a resposta mais correta continua sendo: nós ainda não sabemos. Mas uma coisa é certa: quanto mais aprendemos sobre a Grande Pirâmide, mais impressionante ela se torna. Há mais de 4.600 anos, os egípcios dominaram geometria, astronomia, logística, transporte e organização em um nível capaz de realizar uma das maiores obras da história da humanidade. Talvez nunca descubramos exatamente como cada um dos 2,3 milhões de blocos foi colocado em seu lugar. Mesmo assim, a Grande Pirâmide continua sendo um símbolo da extraordinária capacidade humana de transformar conhecimento, planejamento e trabalho em uma construção que atravessou milênios. Se novas descobertas arqueológicas surgirem nos próximos anos, nossa compreensão poderá mudar mais uma vez. Até lá, ela continuará sendo uma das maiores demonstrações de engenharia já realizadas pelo ser humano. Se você gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreve no canal para não perder mais vídeos como esse. Eu sou Henrique César e este foi mais um vídeo do Mundo Overall.